Pois é, minha gente, dia 29 de fevereiro é o Dia Mundial das Doenças Raras. É a data oficial da campanha de sensibilização para as doenças raras e sempre ocorre no último dia de fevereiro. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos o jornalista psicólogo Rodrigo Manciu, que é portador de uma doença rara, muito rara mesmo. Bom dia, meu querido. Que bom, que satisfação ter você aqui. Bom dia, Cleide. Olha, uma oportunidade rara, né? 29 de fevereiro, isso é um ano bissexto, acontece com raridade. Então, esse mês de fevereiro, que é diferente, né, tem menos dias, a gente usa como uma oportunidade de fazer um movimento de visibilidade. O Brasil inteiro, a Associação Brasileira das Ataxias Hereditárias Adquiridas, da qual eu sou voluntário, está fazendo, nesse mês, uma força-tarefa para falar sobre doenças raras. E no nosso caso das ataxias, são doenças ultra raras. Então, é difícil o diagnóstico. Por exemplo, a pessoa não tem onde fazer, é pouca informação. Os médicos sabem muito pouco, os neurologistas, sobre essa doença que é uma mutação genética. Então, hoje no país, nós temos poucos centros de referência de diagnóstico e readaptação para as pessoas fazerem duas coisas importantes: tratamento e diagnóstico, embora essa doença seja neurodegenerativa, sem tratamento e sem cura. E você descobriu essa doença quando? Cleide, sabe onde é o fundo do poço? Eu já fui lá. Aliás, eu já fui no subsolo. Nossa! Do fundo do poço, a depressão. Porque é diferente de quando você tem uma lesão medular e fica tetraplégico numa cadeira. É uma outra aceitação, é um luto que não é maior nem menor, mas é diferente. O meu luto, ele é progressivo, assim como a doença. O cerebelo, que é a parte do cérebro responsável pela coordenação motora e pelo equilíbrio, ele vai atrofiando. Então é um luto todo dia. Eu não sei qual foi a última vez que eu andei de bicicleta, que eu dirigi o carro, que eu usei uma camisa com botão, porque esse movimento de coordenação motora fina eu não tenho mais, né? Vou perdendo. Escrever, digitar. Os meus calçados agora são sem cadarço. Então, a minha casa hoje é cheia de barra de apoios. Eu ando com a ajuda de andador ou cadeira de rodas. E os sintomas são uma dor diária que não passa. Eu não sei mais o que é não ter dor, que é essa dor neuropática, a queimação nas pernas, sabe? E fadiga extrema. Hoje eu vou sair daqui, vou passar 3 dias na UTI, descansando, porque é muita fadiga, é uma exaustão inexplicável. E tem outros, conforme a progressão da doença, você engasga muito, você fala enrolado. Você tem 40 anos de rádio. Sim. Então, essa comunicação que a gente... Eu sou jornalista, eu venho de televisão. Essa comunicação de projetar a voz, de articular as palavras, eu acho que me fez ser mais resistente em relação à disfagia, que é o nome dado a essa dificuldade de falar. Ter ataxia é como você estar dançando fora do ritmo da música o tempo inteiro. Você está diferente. É como se você estivesse bêbado. Aliás, esse é um estigma muito grande que as pessoas que estão de fora enxergam na gente. Então você está sempre buscando apoio, e aí a pessoa brinca e fala. Tem até um vídeo que eu gravei com humor sobre isso, porque eu acredito que para ter uma doença ultra rara como essa, você tem que fazer do humor um ato político, né? Um ato de protesto. Então parece realmente assim, a visão é de um bêbado. Deixa a gente ver essa imagem. Mostra aí pra gente, diretor. Algumas das coisas mais absurdas que eu já ouvi por ter ataxia. Tá aí caindo de bêbado, sem nenhum tipo de coordenação motora, sem nenhum equilíbrio. Ah, é cachaceiro. É ataxia? O que é ataxia? É problema do coração? Ah, é no cérebro, nos nervos, é isso mesmo. Ah, coitado. Vem participar de uma cerimônia com a gente. Tenho certeza que você vai ser curado. Tem uma promessa para você, tem uma profecia na sua vida. Você precisa aceitar Jesus. Isso é falta de Deus, tá bom?
assim. Você vai misturar 2 cobras vivas bem venenosas, tem que ser bem venenosa mesmo. Aí você mistura 3 rabos de lagartixa, 11 asas de morcego e 3 ovos, ou 3 ovos de pata virgem, mas tem que ser virgem mesmo. Menino, você toma isso hoje, amanhã você já vai levantar bom. Tá bom? Ah, é cachaceiro. Da onde que você tira esse humor, meu querido? Da dor. Gente. Da dor de viver esse diagnóstico e saber que não tem reversão. Não tem como reverter isso hoje. A gente tem pesquisas que estão em fase de andamento e nós acreditamos, temos essa esperança de que em breve, em alguns anos, nós possamos pelo menos inibir a progressão dessa doença. Esse compilado aí é que eu uso o Instagram, as redes sociais, para divulgar as ataxias e criar um grupo de apoio, de suporte. Então, brincar com isso é remédio também. Você tem um momento da sua vida que você ri e você conseguir rir da sua própria condição, não é capacitismo, mas você rir da sua própria condição e fazer piada com isso, é um movimento de vida muito intenso, muito grande. Isso foi passado em grupos de WhatsApp, visualizado muitas e muitas vezes. Então é uma forma que eu encontro de falar sobre isso, de falar sobre a doença. Nós temos um vídeo também de uma doutora que tem esse problema de ataxia, né? E a gente podia acompanhar. Bora ver? Vamos lá? Existem mais de 100 ataxias hereditárias catalogadas na literatura médica. E cada uma delas é resultado de uma mutação diferente, uma mutação genética diferente. O que elas têm em comum são sintomas como fala arrastada, dificuldade para coordenar os movimentos de braços e pernas, e em praticamente todas, os acometidos acabam na cadeira de rodas. No Brasil, a ataxia de maior prevalência é a doença de Majado-Joseph, também chamada de ataxia espinocerebelar tipo 3 ou SCA3. Só em Goiás existem mais de 120 pessoas com ataxias e o número maior é de ataxia espinocerebelar tipo 3, aí chamada doença do tropeção. O diagnóstico é difícil porque os médicos não conhecem os sinais da doença. São doenças que não aparecem com frequência nos consultórios. São doenças que ainda não foram muito pesquisadas por serem pouco frequentes. Doenças pouco frequentes não tem muitas pesquisas porque também não tem muita gente para participar dos estudos. Não existe estudo de medicamento sem que a fase final desses testes, ou a terceira fase dos testes, seja feita em humanos. Então é preciso que haja gente para participar dessas pesquisas. Então essa é outra dificuldade das ataxias. E nós já catalogamos mais de 3.600 pessoas no Brasil. Com isso, nós já atraímos 3 ensaios clínicos de medicamentos. E isso significa o quê? Significa a perspectiva de ter remédio mais cedo, de que se esses ensaios clínicos resultem em bem-sucedidos, sejam bem-sucedidos, isso significa que a aprovação deles no Brasil é mais rápida, porque os estudos foram feitos em nosso território. Então, quem tem ataxia hereditária, quem é familiar de alguém com ataxia hereditária, lembre, existe uma associação de pacientes que é a única no Brasil que mapeia esses pacientes e contribui com os pesquisadores para que haja mais estudos de ataxias. Que coisa impressionante, né, essa associação? A Associação Brasileira das Ataxias Hereditárias Adquiridas, essa é a Amália Maranhão, que gravou um vídeo de Nova York. Ela tem um filho que tem ataxia e ela é a grande responsável, ela encabeça esse movimento para a gente tentar ser visto, né? Queria te fazer uma pergunta, para você sentir esse diagnóstico na sua pele. Se você soubesse que você tem ataxia hereditária e que você tem 50% de chances de passar para o seu filho ou não, metade, você incentivaria ou não
que ele fizesse o exame genético para saber se tem ataxia. Aí eu incentivaria. Por quê? Porque, como você mesmo disse, você tem esperança. Sim. Esperança de controle da doença. Sim. Então, quanto mais cedo, eu acho que eu poderia ajudá-lo a entender e aceitar e ajudá-lo também a ter esperança de ter essa doença reversível, reverter tudo isso. Isso. Cleide, isso é tão interessante porque são pensamentos antagônicos, polêmicos, tabu. Na minha família, eu tenho outras pessoas, tios, que têm a mesma ataxia, que é Machado Joseph, SK3. Eles pensam diferente, eles pensam que os meus primos, e os meus primos pensam da mesma forma, não vou fazer teste genético agora não, vou cuidar da minha vida, ser feliz, porque quando aparecerem os sintomas, eu faço o tratamento. É uma outra lógica, você entende? Mas eu gostaria de dizer que, embora seja uma decisão pessoal, o diagnóstico é muito importante, o cadastro na ABAI, e tem um site que é o abai.org.br. Nesse site você faz o seu cadastro, informações simples, tipo de diagnóstico, sua cidade, seu nome, se é hereditário. E a partir desse banco de dados, nós temos um mapa das ataxias no Brasil e as farmacêuticas, as pesquisas já podem achar ali pronto quantos somos, onde estamos, que tipo de ataxia temos. Então isso é muito importante. Eu quero aproveitar também a visibilidade do seu programa para divulgar o site de ataxias mais completo e atualizado do Brasil, na minha opinião, que é o ataxia.info. Tá aí, bem na tela, ataxia.info. Isso. Quem nunca ouviu falar em ataxia, quem sabe na família, aqui em Goiás, né, o pessoal da minha família era conhecido como aqueles que têm as pernas ruins. Né? Antigamente não tinha diagnóstico. Uhum. Então, a família que tem as pernas ruins. Então, aos poucos, a medicina vai evoluindo, as pesquisas vão avançando e aí a gente tem sintomas de ataxias. A ataxia também pode ser adquirida, uma lesão no cerebelo, abuso de substâncias tóxicas, o uso de medicação de tratamento contra o câncer pode causar ataxia, sabe? Então, falta de vitamina. Então, a gente está falando de uma doença ultra rara que... Pode ser adquirida também, olha só. Pode ser adquirida também. Agora, tem um caso para te contar rápido, mas que vai dar uma humanizada nessa minha história. Meu pai teve ataxia e eu cuidei dele até o final. Uhum. E quem cuida do cuidador, né? É um peso muito grande. E eu, sabendo que ele era atáxico, eu fui ao Hospital Sara Kubitschek Brasília fazer o meu teste genético sozinho, em silêncio, e voltei com resultado positivo na mão. E não contei para o meu pai. E foi uma experiência gratificante por poder cuidar do meu pai, Nossa, né? O filho poder cuidar do pai, isso é gratificante. Eu chorei várias vezes, trocando fralda dele, cuidando, dando banho nele e vendo ele acamado. E às vezes eu chorava, fazendo isso chorava, porque era difícil ver nele a progressão da doença, que um dia poderia ser o meu caso também. Então, olha, cada família com ataxia é uma família atípica que precisa de uma rede de apoio. Isso eu estou falando de médicos, fisioterapeutas, estou falando de cuidadores, dividir as tarefas e trazer um pouco de alegria para quem tem ataxia. É difícil, mas não é impossível. Nós somos raros, mas não somos invisíveis, né? Olha, você fez isso, você demonstrou um amor muito grande pelo seu pai e eu fiquei muito comovida. E tô vendo você é tão bonito, tão vaidoso. Olha o seu cabelo, o seu brinco, as suas unhas. Você se gosta. Você não se largou. E isso, para mim, é muito bonito, muito gratificante. Ô, Cleide, mas é o seguinte, depois dos 40, aí a gente vai ficando igual parafina de vela. Vai só derretendo.
Então a gente tem que chamar a atenção para uns acessórios, para uma cor diferente, sabe? Para dar uma incrementada e tirar o foco da atenção para a idade, né? Ai, você me deu, foi muita alegria. Que Deus te abençoe. Obrigado pela oportunidade, te abençoe. Amém. E obrigada por você ter sido meu ouvinte durante 40 anos, gente.